falou de título público, e eu recebo muita pergunta hoje em dia, o pessoal que quer investir em título público, pensa em marcação a mercado. Sim. Então é engraçado, né? O cara quer comprar ações na bolsa de elétrica para ter estabilidade, em renda fixa ele quer pegar o que vai oscilar, né? Novamente o país do contrário. Perfeito. Mas aí o cara fala, cara, eu tô querendo entrar no Tesouro Renda Mais, né? Com prazo mais longo que vai oscilar mais, 2065, só que eu tô com medo da eleição. Porque eu enxergo que, cara, se a gente tiver uma gestão mais responsável, o que não deve vir com esse governo, a gente deve ter uma queda de juros, eu vou ganhar com marcação a mercado. Mas onde é que esse juro pode parar se a gente tiver uma continuidade da gestão que a gente tem agora? Que o Arraes até colocou anteriormente, olha, o próximo governo, sendo esquerda ou direita, vai ter que encarar a realidade. Só que com a Dilma isso deu muito errado lá atrás, eu acho que os políticos aprendem de certa forma quando o mandato deles está em jogo, porque ela ganhou falando uma coisa e de repente ela começou a fazer outra, que foi tentar controlar as contas públicas, trouxe o Levi, etc. e tomou impeachment, né? Sim. Então será que esse governo vai realmente encarar o que tem que ser feito ou vai empurrar com a barriga e falar, cara, deixa a inflação resolver um pouco do resultado? Porque se a inflação cresce bastante, a dívida pública começa a ficar mais tranquila, né? Sim. Então eu queria saber a visão positiva e negativa para esse cenário do Renda Mais, por exemplo, que eu coloquei aqui. Boa, vamos lá. Então, qual que é o ponto, né? Então, eu faço toda essa matriz e a renda fixa ela é muito boa por conta disso. Então, quando eu falo o seguinte, a renda fixa, a gente tem um risco mais baixo e tudo mais, eu não estou querendo dizer de volatilidade, às vezes balanço de preço. Porque a volatilidade do Renda Mais, que é um título público negociado no Tesouro Direto só para pessoa física, é igual ao do Bitcoin nos últimos 2 meses. Você pega, é a mesma, então o balanço de preços é a mesma. Só que por que eu acredito que na renda fixa, eu não vou dizer o risco aqui, mas você tem mais conforto, você tem mais segurança, porque você sabe exatamente o quanto que ela vai render em determinados cenários, em determinados períodos. Isso que eu ia comentar, quando a Raiz falou, o Gui tem tudo modelado, talvez alguém tenha pensado, pô, mas como é que você vai modelar o futuro, né? Nas ações realmente não dá, mas na renda fixa dá, porque é fórmula. Exato, é fórmula. Então, se eu tiver qual que é a taxa de inflação do período, qual o período que eu quero fazer a simulação, e qual que vai ser a taxa que ele vai estar sendo negociado no final desse período, eu sei exatamente, na vírgula, nos centavos, o quanto que esse título vai estar valendo. Então eu consigo hoje fazer isso. Então vamos falar antes do Tesouro IPCA 2050, que não é o Renda Mais ainda, para eu entrar no Renda Mais, porque ele tem uma particularidade, né? Que aí dá até para explicar uma analogia, marcação do mercado e tal. Então o Tesouro IPCA 2050, que hoje é o mais longo, tirando o Renda Mais, ele já tem uma volatilidade muito grande, perto do Ibovespa. Então é quase como se você estivesse investindo em ações, num risco de ações, mas na renda fixa. Se você compra esse título hoje e carrega por 3 anos, mesmo que a taxa esteja em IPCA mais 9, você não perde dinheiro. Ponto. Cara, excepcional. Se a taxa for para IPCA mais 9. Quando que a taxa foi para IPCA mais 9, Gui? Nunca. Então nunca a taxa foi para IPCA mais 9. Ah, foi para IPCA mais 8? Também não. Chegou perto. Mas não chegou a ser negociado em IPCA mais 8. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que mesmo no cenário, pô, vamos pensar aqui que o governo Lula se reelege e se reelege, não tá nem aí pro fiscal, vai ser uma inércia, né? Ou seja, vai continuar, os gastos, não vai resolver nada do problema de gastos, que eu acho que não é o cenário básico, mas não vai resolver e tudo mais. Vai chegar lá em mais de 100% de dívida PIB daqui a 10 anos. Pô, beleza, quanto que a taxa vai estar? O IPCA mais 8, IPCA mais 8,5? Nem assim você perde dinheiro. Nem assim você perde dinheiro. E detalhe, você pode, inclusive, amortecer bastante. Por quê? Porque esse título é indexado à inflação. Se a inflação for alta, de 7, 8, 9, 10%, como a gente teve na época da Dilma, isso dá uma boa amortecida nos seus investimentos. Por exemplo, na época da Dilma. Na época da Dilma, o único índice que ficou acima do CDI, naquele período de 2 anos de crise, queda do PIB de 3% consecutivo, foi o IMAB, o indexado à inflação. Por quê? Porque apesar de você ter um resultado negativo de marcação do mercado, a inflação foi tão alta que isso te protegeu. Você conseguiu ainda ter uma rentabilidade acima do CDI. Então esse cara, para mim, ele é muito protegido hoje. Porque mais no cenário de piora fiscal, de mais confiança fiscal, a taxa indo para o patamar que a gente nunca viu, nem no pior momento do governo Dilma, que dá para a gente colocar aqui o pior governo desde a nova república, não dá pra gente dizer que não foi o pior, né? Pô,
2 anos consecutivos menos 3,5 não é pra qualquer um. Machista, né? Mas beleza. Brincando. Não, são dados, pô. São não dados, é exato. Então vamos falar aqui o pior do ponto de vista de atividade, beleza? Né? Vou amenizar meu lado aqui. A gente não chegou numa taxa perto disso. Então se a gente vai para algo muito pior do que nesse momento, você não perderia dinheiro. E se a gente volta para normalidade? Se a gente volta para normalidade, em 3 anos, eu tô falando que você ganha 200%. Pô, você multiplica seu patrimônio por 3. Se você vai para perto do melhor cenário que a gente já teve, ex-pandemia, você vai para 300% de retorno. E se você vai para o melhor cenário, ali depois da pandemia, que a gente teve algo perto de IPCA mais 3, a gente teve até taxa... Chegou esse IPCA mais 2 ponto alguma coisa. 2,99. Mas vamos com o IPCA mais 3. Você quadruplica o seu patrimônio investido. Pô. Você colocou 100 mil, você tiraria 400 mil. Uma simetria muito positiva. É uma simetria muito positiva. Se algo chegar num patamar muito pior do que a gente já observou, do que no pior momento que a gente já observou, mesmo assim você não perde dinheiro. Então isso para mim é simetria, vale muito a pena. E torna menos importante você ficar tentando prever exatamente como vai ter alternância de governo ou não, se seu patamar de entrada te dá essa gordura de proteção. Tem uma outra coisa também, né? A gente hoje não está discutindo muito cenário eleitoral. Ainda a gente fala, tem uma outra pesquisa, mas se a gente for lembrar, no ano eleitoral, como é que funciona? É toda semana, cara. Toda semana é 2, 3 pesquisas. 3 meses antes já começa. Pesquisa todo dia, todo dia. E quando a gente chega mais perto da eleição, uma coisa vai acontecer. Hoje, qual que é a probabilidade do Lula sair nos próximos 6 meses? É 0, pô. Ou virtualmente perto de 0. Então, você não tem embutido nenhuma troca de governo. Quando a gente começar a chegar mais perto da eleição, no mínimo, 30% de possibilidade de alternância vai ter que estar no preço dos ativos, vai ter que estar de verdade no preço dos ativos. E quando isso acontecer, você deve ter uma melhora já no nível de taxa. Esse é o ponto. Aí, quer que eu entre no Renda Mais já? A gente embala? Acho que sim. Mas pode ser mais conciso, porque a explicação é meio parecida em algumas partes, né? Eu só queria falar assim, quanto mais longo o título, maior o seu potencial de ganho, né? Porque qual que é o ponto? Eu costumo dizer que quando você compra um título IPCA+, ou um pré-fixado, é como se você estivesse fechando um contrato de trabalho. Então, pô, fechar um contrato de trabalho aqui com o Perini, ofereço 2 propostas de trabalho, né? Vocês 2 me oferecem uma proposta de trabalho. Perini, 100 mil reais por ano, contrato de trabalho de 40 anos. A Malu me oferece uma proposta de trabalho de 110 mil por ano, mais 4 anos. Qual que é o ponto? Pô, a Malu aqui, então, tá me oferecendo um contrato de trabalho de 440 mil. Você está me oferecendo uma proposta de trabalho, 40 anos, 100 mil reais. São 4 milhões no total. Só que ambos falam, Gui, se a gente passar por um momento positivo, a empresa passar por um momento positivo, eu te adiantar metade de tudo que você tem para receber no contrato de trabalho. Ou seja, a Malu me adiantaria 220 mil e você me adiantaria 2 milhões. Então quando eu falo para a galera, por que eu prefiro comprar um IPCA de prazo mais longo, pagando uma taxa às vezes um pouco menor, do que comprar um IPCA mais curto e pagando IPCA mais 7,80. Porque o que eu tô vendo é o ganho de marcação ao mercado. Se a gente passa por um cenário positivo, você antecipa metade de tudo que eu tenho para ganhar. Então, Renda Mais é isso. Você fecha um contrato de trabalho com Renda Mais, você está garantindo 1.300%, 1.400% de retorno acima da inflação pelos próximos 40 anos. Se a gente passa por um momento positivo, você antecipa metade disso, que vai dar 600%. 700%. Não, em algum momento você vai poder vender esse título com uma taxa mais baixa. Exato. Em algum momento, cara. Pode Exato. não ser agora, nos próximos 5 anos, mas em algum momento, cara, porque o vencimento é muito longo, pô. Não, e sabe qual que é o pior? A galera fala assim, Gui, mas e se o Brasil quebrar, se o Brasil dar calote? Eu falo, olha, pô, se o Brasil quebrar, dar calote, fica tranquilo que não é só título público que você vai estar lascado. Sua conta no Itaú, CDB no Itaú, seu Tesouro Selic, meu amigo, eu vou me tornar um analista mais famoso ainda. Né? Exato, aí vai estar voando. Para investimentos internacionais. Se a gente for pegar outros países que passaram por esse processo de default, calote, inclusive o Brasil já passou por isso, os títulos que mais sofrem são os de curto prazo. São os que estão mais perto de vencer. Por quê? Porque o cara fala, eu tenho isso daqui para vencer, meu amigo, tá vencendo agora, vamos renegociar, toma um haircut aqui, pumba, maior. E o cara que vence daqui a 5 anos, toma um haircut menor. E o cara que vence daqui a 30 anos, essa aí, só dá 1% de haircut. E que 40? Mas isso aí deixa igual, pô. O cara nem liga. Então, se você for ver na Grécia, o último exemplo que a gente tem, que foi dar um calote na dívida pública, é um país que tinha títulos públicos de prazos maiores, a taxa dos títulos de curto prazo, ela explodiu. Os de longo subiu? Subiu. Mas subiu muito menos do que os de curto prazo. Porque essa visão de que, meu amigo, no começo,
Aqui pode ter calote, pode ter tudo, e quem mais vai sofrer são os de curto prazo. Depois você dá um calote, provavelmente suas finanças estão um pouco mais ajustadas, mas por isso que eu gosto muito do Renda Mais. A simetria é muito boa, te protege contra um eventual cenário de inflação acelerando muito. Em um determinado momento, pode não ser no próximo governo, pode ser um governo um pouco menos responsável do ponto de vista fiscal, mas em algum momento você deve conseguir vender esse ativo a uma taxa mais baixa. Aí eu falo, pô, você só pode investir nesse cara se você tem a convicção de que você não vai precisar desse dinheiro, pelo menos pelos próximos 3 anos. Senão, nem invista. Eu acho que é muito importante repetir isso, né? Porque de vez em quando eu já recebi uma vez um direct de um cara que investiu na nossa Previdência, na Arca, e ele fez isso em dezembro e em fevereiro ele queria tirar o dinheiro para pagar o IPVA. Pô. Aí nem conseguia, porque em Previdência são 60 dias para você poder mexer no dinheiro, né? Isso é norma, né? Nem a nossa Previdência. Tributação regressiva ainda sai sai ele caro. deixou uma reclamação, vou no Reclame Aqui. Eu falei, cara, não depende da gente, não tem o que fazer, entendeu? Então tem que ter uma cabeça de longo prazo e aguentar a volatilidade. Ou nem olha esse negócio, tá? Nem olha, porque vai mexer bastante. Tem um ponto que, se você pegar um IPCA mais 7, você tem que lembrar que um pouco mais que 10 anos, passar um pouquinho só, cruzou a barreira dos 10 anos, você dobrou o teu patrimônio em termos reais. Então é um conforto a mais que você tem no carrego dessa posição. Você fala, olha, se esse fechamento de taxa for acontecer só daqui a 15 anos, que vai ser quando eu vou conseguir antecipar tudo isso, de fato, a minha posição, se eu não estou olhando para a marcação a mercado, passou um pouquinho de 10 anos, ela dobrou em termos reais, é acima da inflação. Sim. Né? Sabe uma coisa legal também? Eu consigo simular se o Renda Mais ele já existisse desde 2010. E eu consigo ver qual que teria sido o ganho do cara lá que comprou na época da Dilma, que é um cenário de desconfiança fiscal muito similar ao que a gente está vivendo agora, e projetar quanto que ele teria entregue de resultado se ele tivesse vendido ali no IPCA mais 4, que foi basicamente o cenário de normalidade. E teria multiplicado o patrimônio dele por 7, pô. O cara teria colocado 100 mil reais no momento de pânico, onde todo mundo falou, pô, lascou, vai quebrar, o Brasil já era, tal. O cara tinha o sangue frio de falar, não, acho que o Brasil não vai quebrar, ou esse título vai se proteger pelo menos contra a inflação, ele é de longo prazo e tudo mais. Vendeu depois de 5 ou 6 anos, mais ou menos, o cara multiplicou o patrimônio dele por 7. Ah, Guima, pô, tem várias coisas que multiplicaram o patrimônio por 7. Eu sei, mas qual que é o ponto da renda fixa? Você consegue saber exatamente quanto você pode perder em um cenário negativo. Diferente de ações, por exemplo. Não dá pra você projetar isso. Nesse prazo não tem tantas coisas assim não, viu? Não. É que o cara sempre vai pegar o Bitcoin, né? Sim. Ele vai pegar uma microcap que só ele e um amigo dele. Ou uma Nvidia lá fora, alguma coisa colocou 10 assim. reais e sacou 1.000, entendeu? Tipo, mas olha a diferença, né? Um São título exceções. público que tem a garantia do Estado, que tem o poder de polícia pra falar, tem imposto agora é mais alto, eu não quero, toma cacetada, você é pilantra e vai pagar, entendeu? Ou o Bitcoin, que na época era um experimento quase, era um negócio muito mais de nicho do que é hoje em dia.